Olá, boa noite. Boa noite. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos capítulo 46, versículo número 10. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma palestra. Hoje estaremos trazendo o tema preocupação, ansiedade. Então, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer imenso estar com você mais uma vez, nesse momento onde vamos receber essa instrução, esse ensino para a nossa vida, para podermos estar juntos, caminhando, sem preocupação, passando por ela, e também tendo esse descanso no Senhor, porque somente Ele é quem tira o nosso fardo pesado, troca com Ele, pois o fardo dele é leve. Então, nesta noite, é um prazer imenso estarmos juntos para poder aprender mais da palavra de Deus. Tema preocupação, através da palavra do Senhor. Vamos ver como a gente pode se livrar dessa preocupação que nos atormenta. Vamos aprender como podemos estar passando por preocupação, mas que essa preocupação não venha trazer para a nossa vida vestígios, venha deixar sequelas em nossas vidas. Então, você é o nosso convidado especial. Junte-se com sua família, compartilha esta live, tá bom? No seu Facebook, no seu WhatsApp, nos grupos de famílias e amigos, que será um momento de bate-papo. No final, teremos as perguntas feitas por vocês, respostas feitas pelo nosso pastor de Araújo, que estará junto conosco, trazendo essa palestra hoje à noite. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Compartilha. Depois dessa live, a gente vai gravar no YouTube do pastor de Araújo, vai estar lá disponível, e também na própria página do Facebook do pastor. Amém? Quero convidar o pastor de Araújo a se fazer presente, o nosso palestrante, o nosso pastor, nosso amigo, reverendo de Araújo. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite ao senhor. Boa noite, meu irmão. Uma alegria imensa, né? Juntar-se aí com você. Eu aqui em Caicó, você em Recife, o povo de Deus aí reunido por todo canto. Mesmo a distância, mas é um prazer, é uma alegria. A gente se sente abraçado, se sente presente aí junto com vocês. Mesmo não podendo estar vendo vocês, mas a alegria traz a presença de vocês aqui conosco. Muito bem, então vamos ao tema, né? Vamos ao tema. Hoje nós vamos falar sobre preocupação e vai ser muito bom esse tema, está ligado, de fato, ao problema da ansiedade, do estresse, e vai ser muito útil aí para você compreender esse problema à luz da palavra de Deus. Então, fique conosco aí mais um pouco, não saia, nós não somos demorados, não dá para cansar, e você tem muito o que aprender nessa noite. É importante entender que a preocupação tem um problema e tem uma raiz. O problema a questão da preocupação em seu problema está no coração do homem. O Senhor, através do seu Espírito, pela carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, do 6 ao 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Veja que a preocupação está ligada à questão do problema do coração. E aqui é uma promessa de Deus que, de uma forma inexplicável, o Senhor vai guardar o nosso coração e a nossa mente para não desencadear esse estágio de preocupação, que é ocupar antecipadamente, trazer uma ocupação, ocupar a sua mente, trazendo, então, consequências para o seu próprio corpo e para a sua própria mente, perda de sono, inquietação, né? E outras coisas mais que nós vamos falando ao longo dessa palestra. Então, o Senhor nos guardará, nós precisamos confiar nisso, que Ele vai guardar o nosso coração para que não entremos nesse estágio de preocupação. Mas ela tem uma raiz.
a preocupação, segundo o Senhor Jesus, escrevendo através dos escritos de Mateus, o evangelista, no capítulo 6, no versículo 30, ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, a raiz da preocupação, na verdade, está na nossa fé. Nós, na verdade, quando estamos preocupados, nós estamos fraquejando na fé, naquele que é soberano, naquele que depositamos a nossa confiança nele. E essa falta de fé aqui, que não é medida em tamanho, mas uma grandeza, né? Uma eficiência, Jesus disse que os seus discípulos estavam fraquejando nesta área quando eles estavam inquietos, eles estavam preocupados. Lembre-se que essa preocupação gera uma inquietação. Ainda no 6:34 diz assim, portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que Jesus está dizendo para nós. O que nos criou, aquele que nos formou e nos conhece melhor do que nós mesmos. A palavra do Senhor diz que ele conhece até a quantidade de cabelos que temos. Não cairá um sequer se não for diante da sua soberania, diante do seu governo. Então, ele está dizendo que nós damos conta apenas desse presente, que de fato se chama presente o dia de hoje, porque é um presente de Deus nos dado para que possamos aproveitá-lo. Se nós não aproveitarmos hoje, amanhã será passado. E se queremos nos aproveitar do futuro que não foi dado, vai estragar o nosso presente. Então, todos nós temos estrutura de lidar apenas com o nosso presente. É por isso que pessoas que estão presas no seu passado têm vivido um presente angustiado. Pessoas que vivem preocupadas, se apropriando do futuro, de algo que não lhe foi dado, também são pessoas que estão cansadas. Então, Jesus está dizendo que nós devemos administrar apenas o dia, as circunstâncias que nos é colocado, e nós damos conta exatamente dela. E por que você se sente cansado, angustiado? Ora, ou você está trazendo os problemas do passado para o seu presente, ou está se apropriando de problemas do futuro, trazendo para ele. É claro que vai sobrecarregar, porque você foi criado apenas para lidar com o seu presente. E é um presente de Deus, portanto, não estrague. Não podemos estragar pela nossa fraqueza, deixando de confiar em Deus e deixando de aproveitar algo maravilhoso que Deus tem para nós, apesar dos problemas. Então, nós precisamos ter essa consciência para começar a trabalhar em nossa própria mente, o nosso coração, sobre esta questão. A pessoa que se preocupa deseja, de fato, alguma coisa no lugar de Deus. Deus é o nosso Senhor, nosso pastor, nada nos faltará, mas quando nós começamos a querer buscar outras coisas além de Deus, isso traz preocupação. A maioria das preocupações são com coisas que não são Deus. São coisas materiais, coisas emocionais, afetivas e assim por diante. E nós deveríamos estar concentrando, na verdade, todo o nosso pensamento para encontrar prazer em Deus e sentir-se seguro e protegido na sua presença. E é importante pensar que essa preocupação pode dominar a vida da pessoa. A pessoa pode ficar completamente dominada e ter reações físicas, inquietações, tremores, e insegurança e uma série de outras coisas. E ela está relacionada, então, ao estresse e ao medo. As pessoas ficam com medo, muitas vezes, do que não tem controle. E isso é algo ruim, porque aquele que tem todo o controle de todas as coisas é unicamente o nosso Deus. Alguém que está no lugar e deixou algo lá na sua casa e está preocupado. Será que vai sair? Será que ele fez isso? Será que fez aquilo? Ora, você está tentando controlar as coisas, e as coisas só podem ser controladas pelo próprio Deus. E todas as vezes que tentamos fazer o papel de Deus, é claro que a criatura não dá conta, porque isso é prerrogativa do próprio Deus. Ela pode ser normal, anormal e mórbida. Quer dizer, a mórbida, ela é doentia. A anormal é quando, na verdade, é atípica, não é algo normal. Existe
certas situações que nos trazem normalmente certas preocupações. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte. Você vai fazer um concurso, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer, está querendo adquirir algo para você, e você não tem toda a certeza se vai dar certo. E nessa circunstância pode surgir uma certa preocupação, mas ela não pode passar a dominar a nossa vida, se tornando doentia. Então, não tente controlar qualquer coisa que o preocupa e nem tente mascarar a sua preocupação usando drogas, álcool, compras, fazendo isso de maneira errada. Algumas pessoas compram quando estão preocupadas, saem e compram compulsivamente, outros vão beber para controlar esse tipo de ansiedade, outros chegam até a usar drogas. E isso são maneiras erradas de lidar com a preocupação. Na verdade, não ajuda. Você vai criar novos problemas. Nós precisamos estar atento por isso. Várias explicações são dadas tanto na área existencialista, psicanalítica, comportamental, biológica, psicológica, mas eu estou me detendo aqui sobre uma questão bíblica, dizendo que o problema é do coração do homem e a raiz está na falta de fé. E se nós trabalharmos essas questões, nós vamos alcançar resultados maravilhosos na nossa vida. Vamos a um tratamento bíblico, rapidamente, que você pode usar? Ora, aquilo que deveria ser o nosso maior temor era a ira de Deus, e a palavra de Deus diz que já foi removida por Cristo. Não fique preocupado por causa do medo. Você não tem que temer certas coisas. Nós devemos temer ao nosso Senhor. Em Mateus 10, 28, diz, não temais o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E Jesus usa aqui um exemplo drástico de perder a própria vida, e ele está dizendo, o máximo que o homem pode fazer com nós é nos matar uma vez. Ele não pode nos matar duas vezes, mas o Senhor pode. Então veja, aquele que deveríamos temer é a Deus, não a pessoas, circunstâncias e essas coisas que nos trazem preocupação. E talvez você esteja preocupado com as contas que ainda não foram pagas, estão preocupados com o que vai acontecer aí nesse pós-pandemia, em relação ao emprego. Tema a Deus e confie nele. Essas coisas serão acrescentadas naturalmente, trazendo benefício para todos nós. Isso é uma verdade. Ele é o nosso pastor, e o Salmo 23 é belíssimo em falar isso. O Senhor é meu pastor e nada nos falta, ou nada nos faltará. Quer dizer, ele nos completa, nós temos tudo, e ele nos dá o suficiente e o necessário para uma vida tranquila nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. Quer dizer, uma vida vivida e não vegetativa, né? Trazendo alegria mesmo no mundo caído. Então, nós precisamos confiar nessa grandeza desse Deus e parar de temer as circunstâncias que estão à nossa volta. Isso é muito importante. Outra coisa, somente Deus possui certeza e controle. Precisamos confiar nele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo uma coisa que tem trazido tanta preocupação para a sua vida porque você não compreende, saiba que em tudo há um propósito de Deus. Não fique perguntando o porquê, mas o para quê. A vida tem mais perguntas do que respostas. Então, ficar só perguntando, mas por que Deus? Mas por que ainda não deu certo? Deus, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Parar de fazer perguntas, porque a vida tem mais perguntas do que resposta. Pergunte, Senhor, qual o propósito disso? O Senhor há de, através dessa situação, trazer uma lição. O Senhor há de aplicar isso na minha vida ou na vida de outras pessoas. Há um propósito de Deus em todas as coisas. E lembrando que há coisas que, de fato, não vamos ter respostas. Em Deuteronômio 29, 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Há coisas encobertas, não são escondidas, mas que pertencem unicamente ao Senhor. E nós não devemos estar preocupados
em ter todas as respostas. Nós não as teremos. Mas alegre-se naquilo que você já tem como revelado, aquilo que você tem já como certeza, detendo-se neste dia que é o presente, e isso vai trazer muitas bênçãos. Então, queridos, nós já estamos chegando ao final da nossa palestra. E tem alguns alvos que você pode buscar. Busque isso. Alegre-se sempre no Senhor. Filipenses 4, 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Busque sua alegria em Deus. Busque nele. Confie em Deus para o futuro, porque ele é o Deus que está com tudo sob controle. E nada foge do seu controle soberano. Então, confie. O mais difícil que você possa imaginar, Deus está controlando tudo. Ele está só dando corda. No momento certo, ele puxa a corda e tudo volta ao normal. Precisamos apenas confiar. E eu quero terminar esta palestra falando aqui sobre preocupação, trazendo mais uma atividade para a nossa mente também, Filipenses, agora no 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, isso é para você, meu irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, pare de ocupar sua mente com coisas ruins, com notícias ruins, com pensamentos, com coisas desagradáveis, isso vai trazer maus pensamentos durante a noite, você vai perder o sono, vai ocupar-se com as coisas que ainda não aconteceram, gerando essa preocupação, e isso vai fazer mal e não o bem. Então, essa dica para você. Pare de ver coisas desagradáveis, evite ouvir coisas desagradáveis, ocupe aquilo que é verdade, pare de ouvir mentiras, concentre-se na verdade, aquilo que de fato é respeitável, aquilo que é digno de nosso respeito, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que não tem mistura, ardil de Satanás, e que exista amor, o que é amável. Então, isso, quando nós trabalhamos a nossa mente nessas coisas, a Bíblia diz que o Deus de paz será conosco, e que ele seja com você nessa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre você de uma forma muito poderosa, e que toda preocupação que você, por acaso, tinha ao iniciar essa live, seja dissipada e reine uma paz poderosa na sua vida, como ninguém jamais viu e que nem você entende. É assim que diz a palavra. Muito bom estar aqui com vocês e fico aqui aberto para alguma pergunta, se você tiver, viu? É muito bom que você participe. Um abraço muito grande, mas continuo ainda aqui com você. Que estava desligado o meu som. Palavra edificante, pastor, como disse o nosso irmão Josimar, um tema bem relevante para os dias que estamos vivendo, dias que iremos ainda viver, né? As coisas, a palavra do Senhor diz que a fé de muitos se esfriarão, e a preocupação é uma das coisas que tem, como o senhor bem falou, tem minado e tem sabotado a fé de todos nós, né, que temos na caminhada cristã. Todos nós somos do Senhor. A Arlete aqui está falando, pastor, que a pandemia trouxe grande preocupação até para pastores, né? Não é que trouxe preocupação, né, pastor, mas teve um aumento da preocupação, porque preocupação sempre está presente ali na vida dos pastores. Pastor, outra coisa que o senhor falando aí, as mães que se preocupam com os seus filhos, né? Muitas mães estão vivendo nesse exato momento uma tensão, uma opressão nos seus lares por causa da preocupação para com seus filhos, alguns deles andando aí fora do caminho, né? Estão aí envolvidos com drogas, envolvidos com crime. E aí, pastor, eu vendo aí a ministração do Senhor, o Senhor falando acerca de em que pensar, né? Pensar nas coisas lá do alto,
Outra coisa também no quesito de confiar, né? Trabalhar a fé no Senhor, confiar, descansar no Senhor. Então, assim, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para as mães que nesse momento estão com essa preocupação que tem afligido a sua vida, a sua fé, no quesito de filhos que têm se desviado do caminho e têm aí deixado como trauma essa preocupação na vida das mães. Então, eu queria que o senhor, além de pensar, de confiar no Senhor Jesus, de depositar a nossa vida nele. Além disso, mais outra coisa, assim, pastor, que essa mãe pode buscar no Senhor, que vai ser também uma ajuda, como exemplo, a oração, né, e outras coisas. Eu queria que o senhor desse uma palavra para essas mães nesse momento. Perfeito, queridos, perfeito. Não tenha dúvida que a questão de filhos sempre gera uma preocupação na mente dos pais quando percebem que eles não estão seguindo aquele caminho que ele imaginou que devia ter seguido. E os pais, de fato, devem buscar todos os meios de graça que o Senhor já disponibiliza para auxiliar nesse processo de recondução ao caminho reto da presença do Senhor. E nós temos muito, nós temos a oração, nós temos a igreja do Senhor, com todas as suas pessoas que podem auxiliar, muitos grupos de jovens da igreja, pessoas responsáveis, que podem ajudar profundamente o aconselhamento, né? A boa companhia para caminhar junto, tudo são meios de graça que podem ser utilizados para aliviar o coração dos pais que estão agora desenvoltos em preocupação. Quer dizer, estão preocupados com o futuro do filho. E isso traz, como eu falei, medo, porque a preocupação está associada ao medo, e esse medo do que pode ser o futuro desse filho é o que vai gerar a preocupação. Não é apenas o estado circunstancial que o filho já está vivendo, mas a preocupação do fim que isso vai levar. E é claro que vai trazer, de fato, preocupação ao coração dos pais, e muitos ficam ansiosos e alguns ficam sem saber o que fazer. Mas então, aí a dica, busque os meios de graças disponíveis pelo próprio Deus já para a sua igreja. Então, fazer esforço para que esse filho cresça em um ambiente saudável, a igreja do Senhor, aprendendo a sua palavra. Isso deve começar cedo. Quando eles já encontram e chegam a certa idade, então fica mais difícil. Eu costumo dizer que os pais que não vão para a igreja, para a escola, hoje nós estamos com a escola suspensa bíblica pela manhã, mas era muito comum isso, os pais que preferem dormir mais um pouco para não ir para a escola vão perder esse sono à noite esperando o filho chegar e ele não chega. Então, não substitua, porque isso vai fazer falta. Então, invista no seu filho enquanto é tempo, enquanto ele é pequeno, e vai livrar você de muita preocupação, de muita ansiedade. Mas se essa preocupação já se tornou doentia na sua vida, procure ajuda. E você vai obter, e Deus vai te abençoar. E, Felipe, eu quero voltar um pouco da pergunta aqui da Arlete, que fala da preocupação dos pastores. Sim, esse período acabou trazendo preocupação da vida dos pastores, medo, aquilo que eu falei. Será que o povo vai voltar? Será que o povo realmente vai, depois que tudo normalizar, voltar à normalidade com a igreja na sua dinâmica como ela é? Então, isso tudo é algo que pode povoar a mente do pastor e lhe trazer preocupação. E nós, pastores, devemos nos firmar na palavra de Deus e confiar na soberania dele. Porque o Senhor é soberano, escolheu os seus eleitos, os que foram salvos, eles não se perderão, e aqueles que foram crentes verdadeiros, eles vão voltar. E nós devemos confiar nisso, confiar nessa soberania de Deus. Por isso que eu digo, a preocupação é quando nós tentamos ir para uma esfera que é de Deus. Eu tenho que entender que, mesmo eu como pastor, as ovelhas não são minhas, são do Senhor. Foi Ele que salvou, é Ele que mantém. Cabe a mim cuidar, não se preocupar. Mas, humanamente, nós sabemos que há um grau de normalidade de preocupação, porque faz parte da nossa existência caída. Então, todos nós temos um nível de preocupação aceitável. Mas, quando ele se torna doentio, anormal, então isso é pecaminoso, tem que ser tratado e devemos buscar
ajuda, não tenha dúvida disso. E Arleta ainda disse, isso seria falta de fé? Não é falta de fé no sentido de não ter fé, mas uma fraqueza de fé. Nós estamos fraquejando em nossa fé, não significa que não temos, porque Jesus deixou bem claro que a fé não é pelo tamanho. Ele fez a ilustração do grão de mostarda e disse que se nós tivermos fé daquele tamanho, será suficiente para mover montanhas. Então, o importante é manter a fé. Agora, é claro que há uma certa grandeza dessa fé e nós devemos buscar em oração, em devocional, na leitura da palavra, para que Deus nos aqueça e mantenha essa fé descansado nele. Como diz aqui o presbítero Silvio, esse irmão amado tem feito aí uma devocional diária riquíssima, e se você ainda não está acompanhando, acompanhe. Ele diz, descansar em Deus, na hora certa Deus proverá. Isso mesmo, é isso mesmo, meu querido, que Deus te abençoe. Coisa boa, pastor. Que alegria. A gente poderia aplicar isso em nossa vida, né? O senhor já falou aí como o Silvio vem postando no Facebook também, no YouTube, né? Nos nossos grupos, que a gente faz parte, que Silvio está inserido nos grupos, a gente tem visto aí os vídeos. E a gente poderia trazer mais conteúdo para as redes sociais, nesse intuito de trazer uma palavra de Deus, porque muitas pessoas andam preocupadíssimas, e muitas vezes a gente nos depara assim com uma mensagem que conforta o nosso coração, que alimenta a nossa fé, e a gente cresce um pouco mais, a gente descansa mais. Então, que nós possamos aplicar também em nossas vidas, usar essas ferramentas como o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e outras, para a gente poder proclamar a palavra de Deus, uma palavra que liberta, uma palavra que fortalece, uma palavra que tem poder de Deus para salvar, por quanto aqueles que creem na palavra do Senhor, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, vamos aplicar, irmãos, o que nós aprendemos hoje. Pastor, que alegria a gente poder estar de volta aqui nessa quinta-feira, trazendo esses temas relevantes, poder estar estudando, tendo esse bate-papo, que não deixa de ser um bate-papo, esse encontro com os irmãos, mesmo que à distância. Então, isso nos alegra também, nós aprendemos com isso também, com tudo isso que estamos vivendo nessa era digital e nesse novo formato que a gente está passando nessa pandemia. Então, para vocês, uma boa noite, que a palavra do Senhor possa fazer morada em seu coração e que próxima quinta-feira a gente possa estar junto novamente. Quero passar a palavra ao pastor que estará trazendo a grade semanal de cultos, né, pastor? Agora vamos voltando ao normal, os presenciais. Quero encorajar você, quero que o Senhor Jesus abençoe sua vida para que você não se preocupe com esse retorno. Vamos voltar a congregar, irmãos, dentro das responsabilidades sanitárias, dentro de todo um contexto, de forma sempre organizada, como diz a palavra do Senhor, com ordem e decência. Mas é importante estarmos juntos, participar da ceia, daquela mesa do Senhor, que tem nos fortalecido. Como é gostoso, viu, pastor? Como foi bom estar junto com os irmãos, novamente na nossa igreja e local, com os irmãos queridos, aqueles que a gente caminha todo dia, participando do corpo de Cristo, do sangue do Senhor Jesus. Então, não deixe de congregar na sua igreja, na nossa igreja presbiteriana. Quero passar a palavra ao pastor. Um abraço, pastor. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço esse convite de estarmos juntos nessa parceria, caminhando com o Senhor. Muito bem, a alegria é minha, querido. A alegria é minha, de fato. Nós vamos manter o formato da quinta-feira para atender os irmãos, amigos, família que nos assiste na quinta-feira, mas na terça-feira nós vamos já estar voltando para a oração presencial. Então, convido todos vocês para que possam participar, que estejam conosco, entendendo que a oração é fundamental nesse momento de retorno aí para a edificação da igreja. Então, vamos estar voltando lá, Senarista Felipe. E é importante dizer para as pessoas, gente, vamos vencer esse medo que está trazendo preocupação das pessoas voltarem. Nós temos aí, todos os dias, dezenas, centenas de voos
aí fechado, com ar-condicionado em aviões, não tem problema, as pessoas estão andando ali, e quando é para a igreja, muitas vezes as pessoas estão com medo. As pessoas vão para o banco, as pessoas vão para farmácias, é tudo com ar-condicionado ligado, tudo ali, e as pessoas se sentem seguras. E muitas vezes, quando fala de igreja, algumas pessoas acham que não é seguro. E eu quero aqui deixar essa palavra para você, que não se preocupe com isso. Primeiro, Deus está no controle. Segundo, nós estamos fazendo de tudo para que seja seguro para você. Então, não tem com que se preocupar, tá bom? E na quinta-feira nós vamos estar aqui com o tema Irados contra Deus. São aquelas pessoas que estão realmente decepcionadas até com o próprio Deus. Então, você esteja ligado conosco quinta-feira, que estaremos trazendo esse tema, e depois virão outros, e será sempre assim, uma palavra de edificação, não trazendo polêmica nesse meio, mas trazendo edificação e paz. Não é nossa proposta polemizar, edificar o povo de Deus. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, meu querido seminarista, que Deus continue abençoando vocês juntamente com a família, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Agora vamos dar uma boa noite a todos e fiquem com Deus.